Para fazer esse vestido, eu tô usando o Charme. O Charme tem 396 metros, tem 150 gramas. A cor é a 7684 porcelana. Eu tô usando também a agulha número 3. Nós vamos fazer duas partes iguais a essa para o tamanho M. Durante o vídeo eu vou falar para vocês como nós vamos fazer o tamanho P e o M, tá? A diferença é que os tamanhos P nós vamos fazer menos carreira aqui e o tamanho G mais carreiras até nós unirmos. Então agora eu vou fazer essas duas partes e vou emendar, como eu fiz aqui, vou trabalhar essas carreiras e nós vamos depois unir as duas peças para nós trabalharmos em circular. Então agora eu vou cortar aqui o fio dessa peça que eu acabei para poder começar a outra. Para começar, eu vou fazer um nozinho corrediço. Aperto, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui na primeira, vou fazer aqui um ponto alto. Laço, venho aqui no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Esse é o nosso começo, tá? Então, aqui nós temos o equivalente a 3 pontos altos, as correntinhas do princípio e mais 2 aqui no mesmo lugar. Subo 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho, laço, venho aqui no mesmo ponto e já faço aqui um aumento, tá? Então, fiquei com 2 pontos no mesmo lugar. Laço, faço um ponto alto aqui no ponto alto de base, laço e aqui na terceira correntinha do nosso primeiro ponto, faço 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui nós já estamos aumentando. Faço 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho, laço, venho aqui no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Trabalho ponto sobre ponto. Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar aqui na terceira correntinha, vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 correntinhas, laço aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto, trabalho ponto sobre ponto. Aqui no último ponto, faço 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou fazer isso 13 carreiras, eu vou fazer esse aumento de 2 pontinhos, tá? Eu vou fazer esse mesmo trabalho até ter aqui 13 carreiras, tá? Quando eu tiver aqui as 13 carreiras, eu volto para mostrar como nós vamos fazer na carreira de número 14. Então, vai ser assim, um aumento de cada lado, por 13 carreiras. Aqui no último ponto, trabalho 2 pontos. Então, quando eu tiver aqui as 13 carreiras, eu volto para nós darmos sequência. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu fizer as 13, eu volto. E olha, para quem tá fazendo um tamanho P, faz 13 carreiras, tá? Com um aumento, um de cada lado, tá? E aqui para. Para quem for fazer o M, vai seguir fazendo mais 2 carreiras como eu. E para quem for fazer o G, além dessas 2, vai fazer mais 2. E aí, claro, tem que ir vendo, medindo, para ver se precisa de mais ou não. Que é só uma base, tá? Então, aqui eu fiz as 13 carreiras, eu vou continuar aqui fazendo mais 2, porque eu preciso de mais 2 carreiras pro meu busto, porque esse vestido é um vestido reto, ele não é acinturado. Então, eu tenho que calcular mais ou menos aqui, que isso aqui acabe entre
a medida do meu busto e do meu quadril. O meu busto tem 92 centímetros de circunferência e o meu quadril tem 1 metro de circunferência. Então, aqui eu tenho que trabalhar até que eu tenha metade, mais ou menos. Isso, metade vai ser uns 45, 50 centímetros eu preciso ter aqui. Essa peça aqui eu já tenho 46 centímetros. Já são 92 centímetros no total. E é o que eu quero, porque eu quero que o vestido fique reto, eu não quero que ele fique colado. Então, é isso. Cada um vai trabalhar dessa mesma forma, tendo em conta que o nosso busto, quem precisa de mais faz mais carreiras antes de emendar, e quem precisa de menos, aqui olha, pro P eu faço 13 carreiras, pro M 15, pro G 17, aí vai vendo, porque depende, cada G é um tamanho, cada busto tem uma circunferência, e aí eu tenho que fazer mais ou menos os cálculos se quiser um vestido completamente reto. Então agora eu vou seguir fazendo aqui mais 2 carreiras. Quando eu tiver aqui finalizadas as 2 carreiras, eu volto. Fiz aqui as carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou cortar e vou fazer outro igual. Quando eu tiver a outra parte finalizada, eu volto para nós unirmos. Vou passar aqui para vocês a medida em centímetros. Olha, eu fiquei com 18 centímetros. E aqui fiquei com 17 centímetros, tá? Finalizei aqui esse lado. Já tenho aqui as 15 carreirinhas. Agora, coloquei esse aqui do lado direito também, como essa carreira. E agora, vou unir as 2 partes, pegando aqui na terceira correntinha aqui do primeiro ponto. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Faço aqui um nozinho e fecho, tá? E agora tenho aqui as 2 partes unidas. Vou fazer aqui um nó corrediço. E vou começar aqui na terceira correntinha aqui do nosso primeiro ponto. E vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui no mesmo lugar. E já vou fazer aqui o meu primeiro aumento. E vou trabalhar agora ponto por ponto. Já vou esconder esse fiozinho. Vou trabalhar agora pontos altos até chegar aqui e volto. Trabalhei aqui o último pontinho e eu vou trabalhar aqui um ponto aqui onde nós fizemos a união, tá? Pra não ficar nenhum buraco. Então, faço aqui um pontinho, aqui eu tenho o fio, que eu também já vou aproveitar pra esconder. E agora vou trabalhar ponto por ponto até chegar aqui e volto. Aqui no último pontinho, faço aqui meus 2 pontos, no mesmo lugar. Agora eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o trabalho. E agora, aqui nessa carreira, nós fizemos uma única carreira aqui, unimos. E nessa seguinte carreirinha aqui, nós em vez de fazermos um ponto só aqui no mesmo lugar, nós vamos fazer 2, tá? Então, aqui eu tenho 2 e vou laçar e vou fazer mais um. Então, aqui nós ficamos no começo com 3 pontinhos, tá? E agora é tudo igual. Até chegar lá no final, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Em vez de um aumento, vão ser 2. Quando eu chegar aqui na outra ponta, eu volto. Laço, venho aqui no meu último pontinho, faço 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho e aqui nessa vai ser só um aumento. No mesmo lugar, um ponto alto. E agora, tudo igual. Até chegarmos ali no final, tá? Aqui no último pontinho, faço um ponto alto.
e outro ponto alto no mesmo lugar, tá? Agora subo 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o trabalho e aqui eu vou fazer outro aumento com 3 pontinhos altos no mesmo lugar. 1 e 2, ficando aqui com 3. Laço e agora vou trabalhar ponto por ponto até chegar lá no nosso último pontinho, onde nós vamos fazer o mesmo aumento. Então, quando eu chegar aqui, eu volto. Aqui no último pontinho, eu vou fazer 1, 2 e 3 pontinhos. Finalizando aqui, nós vamos medir. Eu vou pôr os marcadores e vou provar para ver se eu preciso fazer mais algum aumento. Tenho aqui 44 centímetros. 44 mais 44 são 88. Eu vou provar e já passo para vocês. Como eu tenho 92 de busto, 4 centímetros a menos tá bom, porque sempre laceia para não ficar muito grande. Depois do decote, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. O crochê cede. Então, você tirando aí 5, 6 centímetros é o suficiente, tá? Senão também vai ficar muito largo. Quem tem uma diferença muito grande entre o busto e o quadril, faz o busto, chega até a cintura e depois vai fazendo os aumentos pro quadril. Unir aqui as duas partes. Aqui nós podemos, aqui nessa hora da união, nós podemos também fazer correntinha, tá? Aqui, em vez de unir diretamente um lado com o outro, pode fazer umas 3, 4 correntinhas para ter aqui a circunferência maior. Em vez de seguir fazendo aqui o decote e ficar muito decotado. Então, agora é um momento que pode se aumentar também aqui alguns centímetros. Tenho aqui um lado, olha, tá aqui do lado direito, onde nós finalizamos. Eu coloquei o outro aqui e aqui é onde eu tenho o meu fio. Agora, pegar aqui na terceira correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio e vou agora fazer assim, vou unir aqui essas duas partes e agora aqui eu também vou fechar. Vou até aproveitar aqui esse mesmo fio que eu tenho aqui para fechar aqui. Vou desmanchar aqui. Pego aqui na terceira correntinha, fecho aqui com baixíssimo e dou aqui um nozinho. Já tenho as duas partes fechadas. Agora eu vou pegar o fio, vou começar a trabalhar aqui debaixo do braço, tá? Esse fiozinho eu já vou esconder ele. Eu vou fazer aqui um nó corrediço. Nós temos que ajustar bem o nozinho corrediço. Isso, bem ajustadinho. E laço aqui. Introduzo aqui um pontinho antes aqui de onde nós fechamos. Faço aqui meu primeiro pontinho alto. E vou aqui, olha, onde nós emendamos eu faço um ponto alto. E agora eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto que eu encontrar aqui na base. Agora, nós já não temos mais aumentos, tá? É só pontos altos. Então, agora nós vamos começar a trabalhar de forma circular. Nós vamos trabalhar uma carreira do lado direito e outra do lado do avesso, tá? Aqui nós também trabalhamos uma direita, outra do avesso. E aqui, para que a emenda fique o menos visível possível, nós vamos trabalhar alternadamente, um lado direito, outro do avesso. E assim a marca que fica da emenda é mais imperceptível, tá? Então, aqui eu vou fazer toda a volta, chegando ali novamente, debaixo aqui do braço, eu volto para nós fazermos juntos. Cheguei aqui na outra emenda, aqui debaixo do braço. Aqui onde nós fizemos o baixíssimo para unir as duas partes, nós trabalhamos aqui um ponto, laçamos e vamos agora trabalhar ponto sobre ponto. Já vou aqui arrematando esse fiozinho também.
Vou trabalhar até nós chegarmos ali onde nós começamos e volto. Cheguei aqui onde nós começamos o nosso trabalho. Faço aqui meu último pontinho alto. Eu vou vir aqui no topo e vou fechar com um baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. E em vez de eu andar para cá, que seria o que nós iríamos fazer, eu vou virar o trabalho. Porque se a gente fizer sempre dessa forma, para quem já fez circular, sabe que a emenda vai andando torta e ela fica super visível. Então aqui, depois de fazer as 3 correntinhas, nós vamos virar o trabalho e vamos trabalhar para o lado de cá. Então, por isso vai ser uma carreira do lado direito e outra do lado avesso. E assim a nossa emenda vai ficando mais imperceptível, mais discreta, tá? Então, eu vou fazer agora toda a volta. Quando eu chegar aqui no começo de novo, eu volto para nós fazermos mais uma vez juntos. Trabalhei aqui meu último pontinho, venho aqui na terceira correntinha, pego as 2 alcinhas, fecho aqui com ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 e agora eu vou virar o trabalho para o lado contrário. E vou fazer tudo igual, tá? Então, nós vamos fazendo assim, cada carreira que nós finalizamos, nós viramos o trabalho ao contrário. Em vez de seguirmos sempre do mesmo lado, uma carreira para um lado, outra carreira para o outro. Então, uma carreira vai ser do lado direito e outra do lado do avesso, tá bom? E a partir daqui vai ser sempre tudo igual, até nós termos o tamanho que a gente deseja. Eu, como vou fazer aqui um vestido midi, eu vou fazer um comprimento que eu desejo e depois eu vou separar a parte da frente com a de trás para poder fazer as aberturas laterais. Mas eu já vou passar tudo para vocês, tá? Último pontinho, fecho aqui na terceira correntinha do início, pegando 2 alcinhas, fecho aqui com baixíssimo, subo 1, 2, 3. Ao invés de trabalhar para cá, eu vou virar o trabalho e vou começar a trabalhar do outro lado. Tudo igual, ponto por ponto, até chegar aqui novamente. E nós vamos fazer sempre assim, tá? E vai ficando muito mais suave aqui a emenda. Olha, aqui eu aconselho vocês, antes de seguir com qualquer coisa, fazer aqui 2 alcinhas provisórias para que a gente possa provar e ver tamanho, ver altura. Então, eu faço aqui um pontinho, um nozinho corrediço. Provisório eu digo assim, porque nós temos que fazer teste para ver como que a nossa alça vai ficar de tamanho, né? Então, aqui eu já sei o tamanho que vai ficar bom para mim, a minha alça. Então, aqui eu tenho o meu nozinho corrediço, adiciono aqui e vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto, fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço, venho aqui nessas 2 alcinhas e faço aqui um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço, pego essa alcinha e pego essa outra alcinha e faço aqui um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laço, pego essa alcinha e essa outra alcinha e faço aqui um ponto alto. Tem 1, 2, 3, 4, eu vou fazer 5. 1, 2, 3 correntinhas, laço, pego aqui as 2 alcinhas, faço aqui um ponto alto. Venho aqui desse outro lado e vou unir aqui uma parte com a outra, tá? Passar esse fio pra cá, pra trás e uno aqui com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou agora fazer aqui um nozinho e agora eu posso provar. Aqui agora a gente prova e fica mais fácil para nós sabermos a altura, tudo, comprimento, se nós vamos precisar de mais alça, se não, aí a gente desmancha, faz mais, tá? Então, assim, depois de ter as alcinhas, vocês vão provar e vão ver
se o comprimento que nós temos aqui é o suficiente para começar a fazer aqui a abertura lateral. Eu dividi aqui, eu fiquei aqui com 77 pontos na frente e 77 atrás. Um total de 154 pontos eu fiquei aqui no meu trabalho, tá? Agora, eu vou trabalhar de um lado, porque eu quero uma abertura de um lado e do outro. Então, eu vou trabalhar a parte da frente e depois a parte de trás, tá? Vou passar aqui para vocês as medidas. Olha, gente, sem esticar nem nada, aqui medindo da axila até aqui o comprimento, eu fiquei com 64 centímetros, tá? De largura, 48 centímetros. Lembrando que quem tem uma diferença muito grande entre busto e quadril, quando chega aqui na parte da cintura, faz uns aumentozinhos, intercalando aqui um aumento, aqui no meio outro, 3 aumentos aqui, um em cada lateral, atrás a mesma coisa, faz uma carreira normal, 2, vai vendo se precisa mais. Também tem a opção de, quando chegar na parte do quadril, se o quadril for maior, fazer com uma agulha de tamanho maior, que isso também vai fazer com que fique mais abertinho, tá? Então, agora que eu tenho aqui já separado a parte da frente e a parte de trás, eu vou começar a trabalhar só esses pontinhos aqui, os 77 pontos aqui da frente. Então, aqui eu vou começar agora, vai ser um trabalho reto, né? Fiz aqui as 3 correntinhas, fechei o trabalho aqui circular, separei 77 pontos para um lado, 77 para o outro, e vou agora trabalhar pontos altos até chegar ali no final, onde nós temos o marcador. E vou começar a trabalhar essas carreirinhas. Ida e volta, lado direito, lado do avesso, só os 77 pontos. Fiz aqui meu último ponto, 77. Vou subir aqui 1, 2. Eu vou subir 2 correntinhas para ficar mais certinho aqui a lateral, tá? Vou virar o trabalho e vou agora voltar para cá. Venho no seguinte pontinho e vou trabalhar até o final. E vou fazer isso, tá? Até ter o comprimento desejado. Eu, assim que eu acabar essa parte, eu já vou passar para vocês quantas carreiras eu fiz aqui para ter a fenda lateral, tá? Então, é isso, é simples agora. Então, depois que eu acabar esse lado, vou fazer esse aqui, mas já passo para vocês quantas carreiras são. Daqui, contando daqui da axila, dessa carreirinha, até onde eu deixei aqui a abertura, eu fiz 52 carreiras de comprimento, tá? Já vou passar em medidas. E aqui, depois que eu abri a fenda, eu fiz mais 32 carreiras, tá bom? Então, agora eu vou passar para vocês as medidas, tanto das 52 carreiras, como aqui das 32. Aqui de fenda, daí eu fiquei com 39 centímetros de fenda. Aqui da axila, até onde eu abri a fenda, eu fiquei com 59 centímetros. Então, da axila, o comprimento é 59. Eu vou cortar aqui o fiozinho, vou fazer aqui um nó. O que eu decidi é que eu vou fazer uma alça de amarrar. Eu tinha feito essa que era provisória só para provar, só que eu acho que assim é muito melhor, porque assim quem quer colocar mais para cima, coloca mais para cima, quem quer mais decotado, deixa mais para baixo. Então, eu vou fazer uma alça que eu possa dar um laço aqui e ajustar. Então, eu vou fazer a outra alcinha ali do outro lado com vocês. Então, aqui, olha, eu vou fazer uma alcinha desse lado e uma alcinha desse lado, exatamente como eu fiz essa, tá? Aqui, para começar, eu faço meu nozinho corrediço. Vou vir aqui. Aqui eu tenho 3 pontinhos, ó, certo? Então, eu venho aqui, olha, nesse terceiro aqui, nessa correntinha, coloco aqui meu nozinho corrediço, faço aqui um pontinho baixo. Venho aqui no seguinte e faço outro pontinho baixo, e venho aqui no terceiro e faço outro pontinho baixo, só para ficar bem reforçadinho, tá? A partir de agora, eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer aqui no último um ponto alto, tá? Vão ser só 2 pontinhos.
o do começo e o do fim. Então, vai ser sempre um ponto alto, 2 correntinhas, viro o trabalho, pego aqui na segunda correntinha, porque eu tô subindo só 2, faço um ponto alto, subo 1, 2 correntinhas, viro, laço, venho aqui na segunda correntinha, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, viro, laço, venho aqui na segunda correntinha e faço meu ponto alto. 1, 2 correntinhas, viro, laço, venho aqui no segundo ponto, na segunda correntinha, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, viro o trabalho, laço, venho aqui na segunda correntinha e faço meu ponto alto. 1, 2 correntinhas, viro o trabalho, laço, venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer isso até ter o comprimento desejado. Aqui no meu caso, eu já vou passar para vocês quantas eu fiz, tá? Depende de quem quer fazer um laço e deixar as pontinhas mais compridas ou não. Então, aqui já finalizei, fiz 52 carreirinhas, tá? Vou falar aqui para vocês em centímetros, aqui da primeira, sem puxar, fiquei com 51 centímetros. Agora, vou cortar aqui o fio, vou deixar aqui um pedaço de fio, porque eu vou pôr o tassel. Corto aqui meu fiozinho, faço aqui um nozinho. E agora, vou fazer o tasselzinho para pôr aqui na... Então, coloco aqui na mão e vou dar algumas voltas. Acho que assim tá bom. Vou vir aqui aproveitando já esse fiozinho, passo por aqui e vou agora passar ele por aqui, ó. Como só tem um fiozinho aqui, eu passo ele por aqui para fazer um nozinho. Sempre melhor ter 2. Então, aqui eu fiz o nozinho e agora nós vamos aqui ajeitar os fiozinhos. Vou cortar aqui esse excesso e vou aproveitar ele para nós fazermos aqui o nozinho invisível. Dobrando aqui, venho aqui em cima, posiciono aqui essa argolinha. Com esse outro maior aqui, nós vamos dar voltas. Já tá. Venho aqui dentro da argolinha, coloco esse fiozinho, seguro ele aqui, venho aqui nesse outro e vou puxar ele aqui pra dentro, olha. Fica um acabamento perfeito. Cortamos aqui. E agora, nós vamos cortar aqui essas pontinhas e acertar. E aqui nós temos o tassel aqui de uma das nossas alças, tá? Então, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui desse lado. Um nozinho corrediço, pego aqui nos 3 pontos altos, fazendo ponto baixo, e depois só trabalho 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, e nós vamos ter essa alcinha, tá bom? No final, nós colocamos o tassel, ou para quem quiser fazer o peixinho. Agora, quando eu finalizar esse lado aqui, eu vou fazer o peixinho para quem quiser. Então, aqui, depois de fazer as 52 carreirinhas, para quem quiser fazer o peixinho, agora nós vamos fazer 10 correntinhas. 2, 3... e 10. Nós vamos pular a primeira e na seguinte nós vamos fazer um pontinho baixo. Laçamos, na seguinte nós vamos fazer meio ponto alto. Laçamos, na seguinte vamos fazer um ponto alto. Laçamos 2 vezes e vamos fazer um ponto alto duplo. Laçamos 2 vezes, vamos fazer um ponto alto duplo na seguinte correntinha da base, certo? Agora, nós vamos laçar e vamos fazer um ponto alto. Vamos começar a diminuir.
Laçamos e vamos fazer no seguinte, meio ponto alto. Na seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos aqui, onde nós fizemos o ponto baixo, nós vamos fazer outro ponto baixo, vamos virar pra cá. E aqui, do outro lado, vamos começar novamente com um ponto baixo, vamos laçar, vamos fazer aqui no seguinte, um ponto meio alto, laçamos, no seguinte, vamos fazer um ponto alto, no seguinte, vamos fazer um ponto alto duplo, laçamos 2 vezes, outro ponto alto duplo, laçamos, vamos fazer no seguinte, um ponto alto, laçamos, no seguinte, meio ponto alto, e aqui, no primeiro, nós vamos fazer, no mesmo lugar aqui onde temos o ponto baixo, vamos fazer outro ponto baixo. E aqui nós já temos o corpinho do peixe. Vamos vir aqui no meio, novamente, vamos fazer mais um pontinho baixo. E vamos subir aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos agora fazer o rabinho do peixe. Pulamos uma, vamos vir na seguinte, vamos fazer aqui um ponto baixo. Laçamos, no seguinte, vamos fazer meio ponto alto. Laçamos 2 vezes agora e já vamos fazer aqui 2 pontos altos duplos seguidos. Laçamos e vamos fazer meio ponto alto. E aqui no primeiro, vamos fazer um ponto baixo. E aqui nós temos um rabinho do peixe. E agora, nós vamos fazer mais 7 para fazer o outro rabinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulamos uma, vamos vir na seguinte, fazemos aqui um ponto baixo. Laçamos, no seguinte, meio ponto alto. Laçamos 2 vezes os 2 seguintes pontos altos duplos. Laçamos e aqui no seguinte já vamos fazer um ponto meio alto. E o último aqui, um pontinho baixo. E para unir aqui, eu vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, vou cortar o fio. Cortamos aqui o fio, faço aqui um nozinho. E já temos aqui um peixinho. Eu decidi, então, que vai ser uma alcinha, um tassel, e na outra alcinha vai ser um peixinho. Então, aqui eu fiz o peixinho junto com vocês, e aqui tem o tassel. Agora, para esse peixinho aqui ficar assim, mais fofo, mais cheinho, o que eu fiz foi conectar o fio aqui, fazer outro peixinho e unir os dois, depois com o fio dourado. Então, eu vou fazer aqui agora com vocês. Então, aqui eu fiz meu nozinho corrediço. Esse peixinho, olha, ficou aqui nessa pontinha, onde a gente acabou a alcinha, né? E eu continuei aqui o peixinho. Então, o outro eu vou fazer aqui desse outro lado, tá? E aí, depois nós vamos juntar os dois. Então, venho aqui, conecto aqui o meu fiozinho e vou fazer aqui 10 correntinhas, que para fazer o nosso peixinho, nós precisamos de 10 correntinhas. Agora, o que eu vou fazer? Vou pôr os dois aqui, lado direito, então, eu venho e coloco aqui, olha, os dois lados direito pra fora, tá? Quem quiser, primeiro, antes de passar o fio dourado, já costurar um peixinho no outro, pode fazer. Eu já vou diretamente fazer aqui o contorno, unindo as duas partes já com o fiozinho dourado. O fiozinho dourado
é o cordonê. Então, aqui, olha, eu já coloco esses fiozinhos aqui. Conforme eu vou fazendo, eu já vou pondo eles pra dentro. Eles já ficam escondidinhos, tá? Então, eu vou começar a trabalhar, deixa eu ver onde. Aqui. Vou trabalhar aqui um pouquinho antes do ponto baixíssimo que eu fiz. Pego aqui de um lado e do outro. Pego aqui, eu tô trabalhando com 3 fiozinhos, tá? Do cordonê dourado. Vocês podem trabalhar com encanto, com o fio que vocês tiverem. Ou então até mesmo com outro fio de outra cor. Então, aqui faço uma correntinha. Já vou vir aqui no seguinte, onde eu fiz um baixíssimo, aqui de um lado e do outro. E vou fazer aqui, eu vou fazer um baixíssimo. E a partir de agora, vou fazer correntinhas. Correntinhas não, vou fazer pontos baixos, tá? Não faz muito apertado, pra não ficar repuxando. Quando eu chego aqui nos meus pontos altos duplos, eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Porque aqui nessa curvinha aqui do peixinho, então, pra ficar certinho, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, ó, 1, e agora 2. Venho no seguinte e faço 2 pontos baixos. Agora, faço um ponto baixo para cada pontinho aqui de base que a gente encontra. Pego esse fiozinho, ponho pra dentro. Quando eu chego aqui, nessa união, aqui não, aqui ainda tem aqui um pontinho baixo de cada lado. Quando eu chego aqui nessa parte aqui do rabinho, eu faço aqui um baixíssimo, tá? Pego aqui de um lado, e vou lá e pego do outro. E aqui a gente faz um ponto baixíssimo. E agora, vamos trabalhar ponto baixo em cada pontinho aqui de baixo. Cheguei aqui. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, tá? Pra ficar bem certinho aqui a curvinha do rabinho. Cheguei aqui na pontinha, 2 pontos no mesmo lugar. E agora, chegando aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo. E finalizamos aqui o peixinho. Quem quiser também pode colocar aqui um olhinho, né? Cada um faz aí como preferir. Então, agora eu vou cortar esse fio. Esse fio aqui é um fiozinho mais chato. Agora, nós vamos passar uma colinha aqui. Eu vou amarrar aqui, aproveitando que tem 2 partes. Vou fazer um nozinho e vou passar a cola e depois trazer eles aqui pra dentro com agulha de tapeceiro. Depois de provar tudo com as alças prontas, eu achei que tá perfeito, tá ótimo. Só que eu vou fazer aqui tudo pontos baixíssimos, só pra ficar bem reforçadinho, tá? Pra não ficar, pra não esgarçar, pra não esticar. O ponto baixíssimo, ele deixa tudo bem certinho,
bem firme, tá? Então, agora eu vou fazer até aqui na alcinha, toda essa volta aqui do decote, tudo em ponto baixíssimo com vocês. Vou começar bem aqui, tá? No nosso início aqui do trabalho da alça. Vou pegar aqui no cantinho 2 fiozinhos e vou começar a fazer aqui pontos baixíssimos, ó. Venho aqui no seguinte, pego aqui no meio do ponto, tá? E vou fazer aqui ponto baixíssimo, ó. Venho aqui no seguinte ponto, pego aqui 1, 2 alcinhas, que a gente for encontrando aqui com mais facilidade, que entre uma carreirinha e outra, vou fazendo. Além de ficar bem bonitinho, vai ficar bem reforçado. Vou pegando assim 2 alcinhas aqui no canto, tá? Senão também fica muito grosso. E vou fazer todinha a volta, até chegar lá do outro lado, tá? Olha, vai ficando bem bonito e fica bem firme. Como eu também não queria fazer nenhum acabamento, assim, porque eu acho que fica bonito esse vestido assim, com os pontos dele, que é bem minimalista, né? Mas esse aqui, esse ponto baixíssimo aqui, fica super bem, tá? Porque ele, além de ficar bonitinho, ele acompanha o tipo de trabalho e reforça, tá bom? Então, eu vou fazer todinha a volta, até desse lado, chegando aqui, eu faço aqui a curvinha, retorno, faço o decote também, tá bom? Só tem que ter atenção para não fazer muito apertado, tá? Senão depois fica também assim, repuxando. Faz assim bem, olha, bem natural, sem forçar, sem puxar, para que ele fique certinho, tá? Fica lindo. Vou por aqui, ó, no meio desses dois, e já vou vir pra cá. Pra cá. E continuo aqui desse lado, tá? Eu tô fazendo todo esse trabalho do lado direito, tá? Da peça. O que eu defini como lado direito, digamos, né? Porque ela não tem nem direito, nem avesso. Mas o lado que eu defini direito é onde eu vou fazer aqui os pontos baixíssimos, para que fique aqui esse acabamento lindo. Depois eu já vou voltar com ele vestido. Vou passar para vocês também a medida final daqui, dessa ponta, até a última carreira que eu fiz lá embaixo, tá? Para vocês saberem o comprimento total que ele ficou. Eu usei aqui nesse vestido 4 novelos e um pouquinho do quinto. Mas se for fazer um tamanho P, com 3,5 dá. Tamanho M, tô aqui com 4,5. Tamanho G vai ser 5, 5,5, depende do ponto de cada um, depende, né, de tudo isso. Só tô dizendo porque às vezes é melhor comprar todos já, porque depois quando muda o lote, muitas vezes a gente tem diferença na cor, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem a fazer o de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Quem quiser vai lá no Instagram também, me segue, porque ali vocês podem me mandar fotos, de repente ali pode ser até mais fácil para nós podermos conversar. Agora quando eu voltar, eu já vou voltar com ele vestido.